Bom dia, esse é o último vídeo sobre conflito, para a gente não ficar muito extenso nesse tema. Na live passada a gente falou sobre isso, onde eu me aprofundei um pouco mais na minha fanpage, vai lá e você vai achar. Eu quero falar um pouquinho sobre um texto que eu gostei, que é: o conflito não é destrutivo, ele tem funções positivas, pois previne a estagnação decorrente do equilíbrio constante da concordância. Estimula o interesse e a curiosidade pelo desafio da oposição, descobre problemas e demanda sua resolução. Mas tudo depende de como ele é encarado e tratado pelas partes. E aí que tá, eu acho que a grande diferença entre entender e usar do conflito como alguma coisa que te ajuda a crescer, seja no ambiente de trabalho, família e tudo mais, ou simplesmente fazer uma manutenção de poder de relações com as pessoas à minha volta, ou até mesmo comigo mesmo, ou me deixar em conflito por essas coisas todas. Lembrando que eu tenho uma escola do meu lado aqui, e isso faz com que a gente tenha alguns outros barulhos, mas que não gerem conflitos para vocês nesse momento. Primeira coisa, a gente precisa entender que existem uma natureza de diferenças de culturas, diferenças de idade, diferenças de approaches, quer dizer, como eu lido com as situações, de interesses. Todas essas coisas estão em jogo quando a gente tem um conflito. E esse conflito pode ser comigo mesmo, tá? Mas existe uma diferença, por exemplo, eu olhar uma forma, uma relação dos muçulmanos na sua família ou na sua cultura, ou evangélicos, ou bandistas, ou qualquer outra religião, budistas. São approaches, são culturas, são coisas diferentes. Então, quando eu lido, seja sozinha, com uma notícia, uma música, uma coisa dessas, eu vou partir do meu background que eu carrego para botar um rótulo, para julgar, para lidar com aquilo ali. Eu posso entrar em conflito por não entender a natureza dessas pessoas, da visão delas pela vida, e acreditar que eu sou a única certa. Entendendo que nós estamos gerando maior conflito quando eu me coloco numa posição de intransigência. Eu tenho que concordar? Não tenho que concordar com ninguém. Eu não tenho que gostar de nada do que fazem. Eu só preciso entender que aquilo só me faz mal porque de alguma forma eu tenho uma resistência. Essa resistência é o conflito. O conflito é exatamente isso, é quando eu resisto a algo que eu não compreendo, que eu não concordo, que eu não aceito, e portanto eu começo a brigar com isso, seja internamente ou externamente. O conflito não gera mudança. É como eu lido com o conflito que me gera mudança e a possibilidade de crescer. Só o conflito não, só estar em conflito não, só estar em crítica não, e estar crítica a alguma coisa demanda muita energia, desgaste, estresse, falta de sono, e eu começo a contagiar quem está à minha volta, porque eu começo a brigar com tudo e todos se eu estou mal, se eu não consigo descansar ou coisa do gênero. Então, pense a respeito disso. Entenda que a gente às vezes não tem a informação completa sobre a maioria das coisas. Outro dia eu estava brincando que, tipo assim, a notícia era: mataram um cara porque ele acendeu um fósforo. Aí tu diz: como é que chega ao mundo? As pessoas matam porque alguém tem um fósforo. Pobre coitado, tinha um fósforo. Daí tu pega a notícia completa, não só o cabeçalho da notícia. A notícia completa é: o cara estava num posto de gasolina, onde ele derramou um tanto de combustível e pegou um fósforo e ia riscar os fósforos. Alguém matou ele antes, porque ele ia explodir todo mundo. Aí tu diz: realmente, o cara salvou todo mundo, matando aquele desgraçado que ia matar todo mundo. Entende? É a mesma coisa que, por exemplo, um cara estava numa festa e foi morto. Esse é o cabeçalho. Daí tu diz: não dá, não tem mais segurança nessa vida. Daí tu vai lá olhar, o cara tinha uma bomba e alguém o guarda deu um tiro nele antes que ele explodisse a bomba. O guarda salvou milhares de pessoas que seriam explodidas. Entende? Então, às vezes a gente não tem o contexto completo. A gente tem uma parte e gera conflito de opinião, tá? Cuidem com isso. Muitas vezes as notícias são dessa forma, elas geram pedaços de informação e isso pode gerar um grande conflito sem razão de ser, tá? Estágios de evolução. A gente pode antecipar coisas, por exemplo, eu vou
falar com não sei quem, que eu já sei que é uma pessoa que não ouve, que não isso, então eu já posso antecipar. E às vezes essa minha antecipação não é boa, porque aquele dia a pessoa pode estar de bom humor. Ou eu antecipar, não, vai ser fácil falar com a mãe, eu vou dizer que eu vou para a festa, e eu não estou lembrando que aquele dia a mãe é o dia que ela tem que pagar aluguel, ela ainda talvez não tenha o dinheiro, entende? Então, às vezes, essa antecipação ela é importante, ou ver a evolução das coisas, porque a gente pode pegar de surpresa e às vezes essas surpresas não são tão agradáveis. Às vezes são. Ah, eu lembrei agora de um fato, de uma situação que eu estava esperando ligar e deixar um recado numa secretária eletrônica, tá? Na verdade, eu não estava muito afim de falar com a pessoa, não. Só queria dizer, olha, eu vou fazer tal coisa, tal dia, tal, tal, tal. E ela atende o telefone. Mas o que eu queria é que ela tivesse completamente livre para escolher alguma coisa. Só que como ela estava no telefone, eu não ia deixar recado, na hora eu estava automática, tipo assim, ó, vou fazer tal coisa, aparece aí se você quiser. E a pessoa diz, alô, alô, e aí, como é que tá? O que que manda? Não sei o que lá. Eu vou fazer uma festa, não sei se você quer ver a maneira que eu falei, porque eu não antecipei que ela podia atender o telefone, eu só estava preparada para falar com a secretária eletrônica. Então, às vezes, a gente precisa estar aberto, não estar tão antecipado, não estar prevendo tantas coisas, porque daí a gente também não é pego de surpresa e, principalmente, não quebra as nossas expectativas, porque podem gerar conflitos. Discussão de pontos de vista declarados. Gente, muitas vezes as pessoas já têm uma opinião. Você já sabe que ela, sei lá, é evangélica, por que que você vai falar de reencarnação? Você já sabe que a pessoa gosta, sei lá, de um candidato, por que que você vai insistir ou tentar enfiar a goela abaixo tal outro candidato? Você já está sabendo que a pessoa é declarada nisso, você pode até expressar a sua opinião, mas deixa claro, eu sei que a sua opinião é diferente, só quero deixar claro a minha. E daí tá bem, não vai gerar um conflito. Agora, não, porque o meu candidato, não, mas eu não concordo com o teu. Não gere conflito. Eu vejo o pessoal gerando conflito em Facebook por causa de política. Vá tomar banho. Vá tomar banho, vai pegar o político que quiser. Infelizmente, a gente tem esse Brasil exatamente por falta de cultura, né? Tem um site que chama Ranking dos políticos, onde fala quem fez o que fez, se faltou, se não faltou. Vai lá olhar seu candidato, vai lá olhar quem está fazendo o quê, quem está simplesmente gastando dinheiro público. E o pessoal não olha, o pessoal não pesquisa. Então, tá, é uma diferença de opinião? Tem gente que vai votar porque é bonitinho. Sem discussão sobre isso. Existem pessoas que gostam da disputa, gostam de se impor, e aí elas serão provocativas. Vê se você está afim da provocação e entrar no contexto, ou se você não está afim da provocação. É uma escolha, tá, gente? Tem gente que gosta da pimenta nos olhos dos outros, e você tem que ver se você quer a pimenta nos seus olhos ou não. Às vezes eu acho um desperdício a pessoa trazer um assunto e lançar ele e você embarcar na coisa como se você tivesse que defender alguma coisa ou opinião. Acordo. Posições definidas tendentes à radicalização. Isso é sempre um perigo. Tá? O indivíduo procura aumentar o seu poder de influência, diminuindo o poder dos oponentes, tende a buscar satisfação das suas próprias necessidades. Quem vem numa discussão aberta, num processo de criar conflito abertamente, para mim é vampiro. Para mim é aquela pessoa que quer desestabilizar para se sentir poderoso. Ele não tem poder, ele só quer minar os outros para se sentir acima. É tipo aquela pessoa que te empurra para ficar, te derruba, né? Ou te empurra para baixo, ou te, sei lá, desqualifica para se achar maior. Ele não é maior, ele só precisa baixar os outros para se sentir grande. Então cuida, porque a maioria dessas coisas geram conflitos, sejam companhias, famílias, entre amigos, e que você podia solucionar muito rapidamente se você não se deixasse contaminar. Cuida a que ponto você se incomoda com as pessoas e continua permitindo que elas lhe façam mal. Isso é uma escolha. Então, depois de toda essa série de vídeos sobre questão de lidar com conflitos, eu espero que agora você esteja musculoso no sentido de entender como atuar nisso e não se deixar cair por pouca coisa, por pouca gente, por gente pequena. Lembra que gente pequena fica lidando com pequenas coisas, tá? Gente grande lida com grandes coisas. Ou você vai lidar com pequenas, ou você vai lidar com grandes. A gente sempre vai lidar, mas a opção de se deixar borrar por pequenas é sua.
é nossa. E, portanto, é nós que fazemos a diferença. Um beijo enorme, tomara que tenha servido muito para você. E até domingo na live. Beijo, beijo, beijo.